Olá, amigos telespectadores da TV Mais, canal 22, canal 41. Estamos iniciando mais um programa especial aqui em nossa emissora, ok? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Recebendo hoje com muito prazer, enorme satisfação, Dr. Marcelo Floriano, ele que é cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, trouxe pra gente um tema muito importante e atual, que é insuficiência cardíaca, ok? Venha aumentando muito nos dias de hoje, nós vamos saber por quê. Dr. Marcelo, boa noite. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo à TV Mais. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos da TV Mais, canal 22 e canal 41 de Assis Região. Falaremos hoje um pouquinho sobre insuficiência cardíaca, uma doença extremamente frequente. Hoje responde pela maior causa de internação em todos os países da América Latina na terceira idade. E não esquecendo que insuficiência cardíaca é um tema atual, por quê? Porque nós temos causas que não têm a ver com a idade, ou seja, são doenças muitas vezes que levam a essa condição que nós definimos como a incapacidade do coração atender a todo o sistema cardiocirculatório para que eles mantenham os processos vitais do ser humano. De uma maneira geral, essa doença ela foi deixada por muitos anos como um aspecto secundário. Por quê? Porque ela estava atrelada a outras doenças. Por exemplo, doenças da coronária, doenças arrítmicas, doenças do miocárdio. E, a princípio, essa doença acabou sendo negligenciada, mas sempre houve pesquisa para que se desenvolvesse alguma medicação específica para essa doença. Então, nós temos mais de 3 décadas, ou seja, uns 30 anos que havia a pesquisa pesada a nível mundial para que se desenvolvesse tratamento específico para essa doença. Até então, nós não tínhamos. E, aproximadamente 1 ano e meio, nós começamos tendo, inicialmente no primeiro mundo, uma medicação que veio suprir, ou seja, tratar essa condição especialmente. Infelizmente, nós não tínhamos aqui no Brasil, nós vamos ter, a partir do ano que vem, embora antecipadamente nós começamos a receber essa medicação. O meu consultório, inclusive, é um dos participantes hoje do recebimento e da prescrição antecipada dessa medicação que nós já temos hoje no mundo. Alguns vizinhos nossos, como Argentina, Chile, já detêm essa medicação também. E ela veio suprir a necessidade de tratamento dessa doença. Até porque é uma doença que aumenta muito a nível de morbidade e mortalidade com o passar dos anos de vida das pessoas. E felizmente essa droga ela veio suprir essa necessidade que nós não tínhamos. Então hoje nós vamos ter, a princípio, como no primeiro mundo, a mesma possibilidade de tratamento que eles já detêm. Felizmente a gente já tem pelos dados deles, ou seja, dos países que já usam essas medicações e dos inúmeros jornais de medicina que publicam trabalhos acerca do assunto, resultados muito promissores e já mobilizando uma mudança no cenário da insuficiência cardíaca. Eu, a princípio, comecei já prescrevendo essa medicação a nível de consultório. Nós somos o único consultório hoje já prescrevendo aqui na região. A fábrica antecipou para que nós possamos ter esse medicamento já disponível antes, até que as farmácias o recebam. Felizmente, a adaptação a esse tipo de medicamento hoje é muito fácil. Os pacientes que já começaram a tomar tiveram uma aceitação boa e, obviamente, que nós vamos ter sucesso como já os relatados no primeiro mundo. Eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema, porque era um tema que nós vínhamos já vislumbrando dessa possibilidade de tratamento. Desde a faculdade, quando eu estudei na Universidade de Londrina, onde nós fizemos medicina, ou na residência médica em cardiologia, sempre se teve a possibilidade que um dia nós tivéssemos uma medicação semelhante. Inclusive, nós temos no caso do Brasil, além das diversas causas, das comorbidades que levam à insuficiência cardíaca, como insuficiência coronariana, as arritmias cardíacas, as miocardiopatias, inclusive uma muito comum no Brasil, que é a cardiopatia miocárdica associada à doença de Chagas, que é extremamente ainda prevalente no nosso país. Nós temos então a possibilidade que essas medicações novas venham a suprir tratamentos para essas condições que a gente até então não tínhamos uma medicação específica. Que maravilha, hein, doutor? Então, vem atender aí uma expectativa de 20, 30 anos. É um sonho lá atrás que o pessoal está, hoje em dia,
dando a vocês médicos essa condição de cura ou de controle da doença. Exatamente, Marcos. Nós vimos vislumbrando a possibilidade de um dia termos condições de interferir especificamente sobre essa situação, né? Ou seja, que nós mudássemos o cenário de pacientes que até então, muitas vezes, tinham uma condenação, que essa doença poderia, além de evoluir de uma maneira a prejudicá-los nas suas funções vitais, muitas vezes ela cursava com o término final, que seria a morte. Então a gente tinha uma perspectiva ruim com essa doença. Felizmente, independente de algumas medidas que se tinha no passado, por exemplo, a possibilidade de um transplante, que não é todo mundo que era candidato, inclusive, por quê? Nós temos alguns critérios para o transplante cardíaco, que inclui a fator de idade, fator de outras comorbidades. Então a gente não tinha muitos recursos. Essa medicação veio suprir exatamente isso. A possibilidade, então, hoje de você tratar a condição de insuficiência cardíaca especificamente e as outras doenças que cursam junto. É o caso, então, da insuficiência coronariana, ou seja, os indivíduos que têm as famosas, né, veias do coração entupida, na verdade são as coronárias, os pacientes que têm arritmia, que você já tem os antiarrítmicos, os pacientes que têm outras condições, como o caso das doenças imunológicas, que levam também a algum grau de comprometimento do músculo cardíaco, e a doença que é muito comum também é levar a insuficiência cardíaca, que seria a diabetes, a hipertensão. Então você consegue hoje, paralelo ao tratamento dessas doenças, agora tratar a insuficiência cardíaca independentemente. Ou seja, você aumenta a capacidade de condição de um paciente estar com uma qualidade de vida melhor e muitas vezes aumentando a sua longevidade. Ou seja, nós vamos ter uma expectativa de vida cada vez maior para esses pacientes. Que beleza, gente. Olha só, você que parou no canal 22 agora, ou no canal 41 HD Digital, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Estamos trazendo hoje com um grande prazer aqui, enorme satisfação, como eu disse no início, o médico cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, Dr. Marcelo Floriano, nosso amigo, parceiro aqui da TV+, e que está na vanguarda, né? Pioneiro aqui para Assis, para toda a região, um médico de alto gabarito, sempre em simpósios, congressos internacionais, nacionais e internacionais, e trazendo essa medicação, essa novidade aqui, como um bálsamo a quem tem esse problema, né? Como uma ajuda, assim, fundamental. Porque a insuficiência cardíaca, doutor, é uma debilidade que ninguém quer conviver com ela, né? Exatamente, Marcos. A insuficiência cardíaca é uma condição de debilidade, como você disse, ou seja, ela vai levar o indivíduo a uma incapacidade física global, até porque todo o organismo nosso demanda que o fluxo de sangue emanado ou o débito cardíaco, que seja o produto do coração, mandar o sangue de uma maneira geral para todo o corpo, seja suficiente para a manutenção dos processos vitais do indivíduo. Infelizmente, essa doença reduz o débito cardíaco, resulta-se dessa maneira numa insuficiência para vários tecidos. Então, tecidos nobres, não só como o próprio coração, mas o quê? O rim, o pulmão, o tecido cerebral e vários outros órgãos periféricos que acabam sendo prejudicados por essa insuficiência cardíaca. Dessa maneira, é uma doença extremamente debilitante mesmo e que cursa, na maioria das vezes, com uma condição de invalidez para os portadores dessa doença. Ok. Agora, para ninguém se assustar, né, entrar em pânico, enfim, a pessoa como que ela pode notar que ela está com esse problema? Assim, logo no início ou depois, durante a evolução da doença? Perfeito. Como que é isso, doutor? Uma boa pergunta sua. Infelizmente, muitas pessoas que são portadoras de insuficiência cardíaca, elas não têm um diagnóstico precoce. Então, nós temos uma classificação internacional da Sociedade Americana de Cardiologia, da Sociedade de Cardiologia, criou uma forma de padronizar as classes da insuficiência cardíaca, de classe 1 a 4. Infelizmente, o ideal seria nós diagnosticarmos, na maioria das vezes, o indivíduo nas classes iniciais, 1 e 2. Muitas vezes, esses pacientes, por serem pobres de sintomas e que muitas vezes está associada essa condição a uma outra doença,
eles não são rastreados, eles não são encontrados em tempo precoce. E, infelizmente, eles vêm para a gente numa fase mais avançada, às vezes, quando eles tiveram o que nós chamamos a famosa descompensação. Ou seja, quando eles tiveram uma situação que já mais exuberante, levou eles até, às vezes, uma procura de um pronto-socorro. Nessa fase, muitas vezes você diagnostica. Bom, infelizmente, esses pacientes não eram vistos. Hoje, nós temos uma preocupação muito precoce em definir o indivíduo portador de insuficiência cardíaca, mesmo nas fases iniciais, a nível de consultórios de cardiologia. Mas, na população em geral, aquelas que frequentam muitas vezes o clínico geral ou outras especialidades, às vezes eles não são visualizados. Poderia ser um grande acessório para nós, esses outros serviços de saúde, ou seja, eles até por uma certa mobilidade nos encaminhar esses pacientes que poderiam ser já inicialmente prospectados, ou seja, coletados para que nós possamos iniciar uma avaliação bem mais definida e iniciarmos tratamento. Hoje, felizmente, aqui na região nós temos consultórios de cardiologia, uma região bastante servida por cardiologistas e a gente acaba tendo essa felicidade aqui na região. Não é o caso da maioria do país. Infelizmente, o Brasil é um país muito discrepante entre uma região e outra. Então, prepondera realmente na grande maioria do país uma dificuldade muito grande com esse tipo de doença. Ou seja, levando uma ou mortalidade extremamente alta ainda no país. Não obstante ainda, devo frisar mais uma vez, insuficiência cardíaca não é uma condição atrelada à idade. Nós temos algumas condições em que o indivíduo precocemente pode desenvolver insuficiência cardíaca. Um exemplo dessa situação que eu citei agora é o caso da miocardiopatia alcoólica. É uma doença que o indivíduo desenvolve a partir do alcoolismo e que mesmo havendo interrupção do alcoolismo, ele pode cursar ainda com continuidade de comprometimento do músculo cardíaco e dessa maneira evoluir com insuficiência cardíaca e muitas vezes o indivíduo vai a óbito. Nós temos aqui na região ainda um índice alto de consumo de bebidas alcoólicas e que fatalmente evoluem com algumas complicações. Uma delas, obviamente, é a insuficiência cardíaca. Outra condição bastante frequente, inclusive em outras faixas etárias não relacionadas à idade, que seria as doenças imunológicas. Uma extremamente frequente, extremamente grave, o lúpus, que é uma doença de caráter imunológico, uma doença reumatológica, que produz anticorpos contra alguns tecidos. Um deles é o coração. Então o indivíduo pode desenvolver também agressões a várias áreas do coração, inclusive a insuficiência cardíaca que se soma a essa condição, levando muitas vezes a uma morbidade, uma mortalidade também elevada. Devemos lembrar ainda a doença diabetes, que seria realmente uma doença extremamente frequente hoje no nosso meio e que também é uma grande comprometedora do miocárdio, ou seja, levando esses indivíduos a evoluir com insuficiência cardíaca e que muitas vezes, independente da diabetes controlada, a miocardiopatia e posteriormente a insuficiência cardíaca se instala e que você deve ter um tratamento também específico. Ok, doutor Marcelo, fala pra gente esse tratamento que o senhor está trazendo para si, esse medicamento ultramoderno, traz bons prognósticos aí para quem tem insuficiência cardíaca? Boa pergunta, Marcos. Como uma medicação que surgiu exatamente com a finalidade de melhorar a condição do músculo cardíaco e, obviamente, evoluir, ou seja, regredir a insuficiência cardíaca para uma fase, muitas vezes, inicial, nós temos a capacidade hoje realmente de melhorar a qualidade de vida do paciente, ou seja, o prognóstico muito favorável. É uma medicação específica, então, ela vai ajudar realmente que o miocárdio tenha uma eficácia, um trabalho, uma capacidade maior. Então, eu acredito que, como nos outros relatos dos trabalhos já realizados com o uso da medicação, nós temos o mesmo sucesso. E, mais uma vez, frisando que é um grande reforçador para nós, através dessa medida, realçarmos também o tratamento das comorbidades, ou seja, das outras doenças que levaram a essa doença, a insuficiência cardíaca. Ou seja, nós fechamos dessa maneira o conjunto adequado para o tratamento da doença. Muito bem. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela entrevista. Passou rapidinho. Você vê, né? Quando o tema é bom, o convidado é especial, as coisas fluem naturalmente. Muito bem. Espero que vocês aí de casa tenham gostado.
Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia, sempre aqui conosco, no canal 22, no canal 41. Aguardem vocês aí de casa, muitas novidades até o final do ano, aqui na TV Mais, aqui em nossa emissora. Doutor Marcelo, suas considerações finais aos nossos amigos telespectadores de casa. Então, Marcos, mais uma vez, aproveito a oportunidade para agradecer a TV Mais, canal 22 e canal 41, e frisando que essas medidas de saúde que nós temos comentado aqui aumentam muito realmente a qualidade de vida que todo mundo tem se falado a nível de mídia, e almeja-se que isso nos possibilite vivermos mais também. Eu fico muito contente que esses recursos que hoje nós temos mundialmente têm nos chegado da mesma maneira que tem chegado às pessoas em qualquer parte do mundo. Nós vamos estar disponíveis a orientar os pacientes, as pessoas que tiverem dúvidas, muitas vezes não são nem pacientes, são pessoas que querem, por ser formadoras de opinião, acabam querendo aprender mais sobre o assunto e também levar esse conhecimento para outras pessoas. É muito gratificante a gente poder fazer isso. Por quê? Porque a grande deficiência, mais uma vez que eu sempre falo no meu consultório, a grande deficiência no nosso Brasil não é somente recurso, como muitas pessoas falam. O grande problema nacional ainda é uma deficiência de informação. Nós precisamos usar melhor as nossas informações que nós temos, não só na área de saúde, como em outras, mas na área de saúde, muitas dicas, muitas coisas que as pessoas não sabem, geram também a não procura de um auxílio adequado. Então, eu fico contente que essas informações possam ser passadas para as pessoas e elas acabam usufruindo e, ao mesmo tempo, levando às pessoas que precisam. Ok, doutor, a gente agradece a sua participação, muito importante, a sua vinda até aqui, esclarecendo esse tema, insuficiência cardíaca, trazendo sempre novidades para a gente. Um abraço a vocês aí de casa, fiquem aqui em nossa programação que é feita com muito carinho para você. Até mais.